Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma proposta para você melhorar os seus estudos. O primeiro passo é reconhecer que a gente está passando pela crise de maio, aquele triste momento em que bate um desespero pela escassez de tempo, onde parece que os materiais, as aulas, os conteúdos e as listas são infinitas, em que as inscrições do Enem estão abertas e isso te causa muita ansiedade. E tudo que você pensa é desistir, de que não dá mais tempo, de que você está atrasado e vai ter que tentar de novo o ano que vem. Eu peço, primeiramente, que você tenha calma, porque ainda dá tempo de você se preparar. Ano passado, em setembro, eu gravei um vídeo sobre isso e mantenho a minha posição. Eu acho que ainda dá bastante tempo para vocês melhorarem, mesmo que você não tenha estudado até agora. O que geralmente uma extrapolação, porque a maioria de vocês eu sei que estudaram pelo menos um pouco. Para te ajudar nesse processo, eu vou apresentar 3 ferramentas que podem te ajudar nos seus estudos e também vou te apresentar uma forma de conseguir acesso gratuito à melhor inteligência artificial para você utilizar nos seus estudos. E também vou te ensinar a abstrair a lógica por trás e alguns conceitos da inteligência artificial para você conseguir aplicar no seu contexto. Eu não tô aqui para vender nenhuma fórmula milagrosa e dizer que você vai ser aprovado. Não vou tentar te vender um cursinho nem nada do tipo. Eu quero te apresentar algumas ferramentas que eu acho muito boas e interessantes para você voltar a todo vapor, se organizar, planejar os seus estudos e te dar um gás aí até a data da sua tão sonhada prova e, se Deus quiser, na sua aprovação. E claro, tudo isso de forma prática. Vou mostrar tudo na tela, o que eu estou falando para vocês e como você pode aplicar aí na sua vida de vestibulando. Então, bora lá? Tununu. E para te provar que eu não tô de enrolação nesse vídeo, eu já vou entregar o ouro aqui, que é o acesso a um dos modelos de inteligência artificial, que é bem melhor que o ChatGPT, na minha opinião, e você vai poder utilizar nos seus estudos de uma forma muito eficiente. Você vai ter 15 meses gratuito dessa inteligência artificial. Os passos são bem simples, eu já vou explicar para você, ó, já estou aqui na página. Então, esse método que eu vou ensinar para vocês, na verdade, é uma promoção que a Google está fazendo para estudantes universitários. Como podemos ver aqui em cima, onde ela está oferecendo todo o kit aqui do Google One, que é um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, de armazenamento, Google Drive e várias coisas, por 15 meses gratuitos. Eu vou explicar agora uma forma de como vocês podem adquirir acesso a essa promoção de graça, mesmo se vocês não são estudantes universitários, mas devo avisar que eu não utilizei esse método e ele está numa área cinza da legalidade, porque ele usa um conceito que já existe há muito tempo, que por si só não é ilegal, mas que é de e-mails temporários. Então vocês são responsáveis por lerem os termos de serviço, as normas ali, e se vocês concordam, por total risco de vocês, ok? Dito isso, basta vocês clicarem ou aqui em cima, né, em ler mais, nesse azulzinho, ou aqui embaixo, ó, em desconto de estudante. Se você estiver logado, então você vai cair nessa página aqui e para continuar, basta clicar em confirmar status de estudante aqui embaixo. Mas veja, ó, Gemini Pro grátis para estudantes por 15 meses. Ok? Então você vai pagar só lá em junho de 2026, mas claro, basta cancelar a assinatura até lá. Então clicando aqui, que vem a parte especial. Aqui vai pedir o seu e-mail acadêmico, que você provavelmente não tem. Se você tiver, recomendo fortemente que use o seu e-mail oficial, tá? E não utilize esse método. Mas o que você vai fazer, se não tiver, é acessar esse site que chama edumeio.icu e ele vai gerar um e-mail temporário para ti. Ele parece cheio de vírus, tá, pessoal? Mas até onde eu sei ele é seguro. Mas eu recomendo que vocês usem, né, uma navegação privada e VPN, caso vocês tenham e saibam utilizar. Mas é bem simples. Vocês vão clicar aqui em novo, né, em new. Ele vai abrir as páginas, mas é só fechar e clicar de novo, ó. E aqui você vai digitar um e-mail do seu interesse. Então, sei lá, vou colocar Gemini. Opa, ele é chato mesmo, ele vai ficar aparecendo. Vou colocar, sei lá, Marquinhos Gemini. E o importante é que ó, vocês vão escolher um domínio .edu, um desses 3 primeiros, ó, o Ares, o Gold ou o BCM. Na teoria, todos os 3 vão funcionar direitinho. Aí, clica em criar. Ah, olha aqui, ó. Pode acontecer isso com vocês, foi até bom. Vocês têm que ter entre 6 e 15 caracteres,
tá? Então, esse nome aqui tá muito grande, eu vou tirar um pouquinho. Vou colocar Marquinhos Gen. Vamos ver, eu não contei ali, mas vamos ver agora. Pronto, criou. Aí você copia esse e-mail que você acabou de criar e cola aqui na página do Google. Clique em verificar e vai pedir o código de verificação. Ó. Aí você volta para a tela do EduMail e olha lá, você recebeu o seu e-mail há 7 segundos, copia esse código e cola na página do Google e basicamente é só isso, pessoal. Agora ele vai carregar para você colocar um método de pagamento. Olha só, o ideal que eu recomendo para vocês é adicionar um cartão temporário virtual e depois deletar o cartão, tá? É a melhor forma, mais segura, para caso você esqueça daqui a um ano, não vai cobrar nada no seu cartão. Mas essa parte é obrigatória, tá? Pode ficar tranquilo, ó, que não vai cobrar, tá escrito aqui, não vai haver cobrança se você cancelar antes do 30 de agosto de 2026. Então pode fazer aí que isso é seguro. Beleza? Eu não vou prosseguir aqui porque eu já tenho. Isso aqui é padrão. Você vai adicionar, colocar o seu endereço e pronto. Vai efetivar com toda certeza. Beleza? Novamente, faça isso por sua conta e risco para ver se não fere as normas ali de dados e proteção de dados e os termos da Google, ok? Bom, agora que você completou todos esses passos aqui, né? Imagino que você tenha já acesso à conta. Vamos entender um pouquinho dos fundamentos da inteligência artificial. Uma das primeiras coisas que eu quero esclarecer para você é que a gente usa o termo inteligência artificial de forma muito abstrata. Na prática, quase ninguém sabe o que isso significa. E também não é uma pretensão minha aqui vir te explicar exatamente o que é isso, mas o problema é que a gente chama tudo de inteligência artificial. E eu quero que vocês entendam, assim, de forma mais superficial, de que inteligência artificial é apenas uma área de estudo. E dentro dela há vários tipos de conteúdos e tópicos específicos. E o ChatGPT e alguns serviços que eu vou mostrar aqui para vocês, o Gemini que vocês acabaram de pegar aí de forma gratuita, eles são, na verdade, modelos, tá? São modelos treinados para fazer determinadas coisas. Então, o nome técnico mais correto não é inteligência artificial. Em inglês é LLM, que seria uma tradução literal de grandes modelos de linguagem, ou algo nesse sentido. Eu vou chamar nesse vídeo aqui só de modelo, tá? Dito isso, uma questão muito importante para diferenciar um modelo do outro é a questão dos tokens. Estou aqui na página da OpenAI e vamos traduzir para o português. Você pode clicar com o botão direito, ó, traduzir para português, para vocês ir acompanhando. Então, tokens, pessoal, na verdade, é a menor unidade que o modelo pode receber, pode interpretar, na verdade. Quando você digita alguma coisa para o ChatGPT ou para qualquer outro modelo, ele não lê aquilo da forma que você manda de fato. Ele vai deixar aquele seu texto ou documento, qualquer coisa que você mandar para ele, em alguns pedacinhos. É o menor pedacinho possível. Esse menor pedacinho é chamado de token. Aqui na OpenAI, né, do ChatGPT, ele fala que um token, ó, é aproximadamente 4 caracteres em inglês, ou 3/4 de uma palavra. 100 tokens é aproximadamente 75 palavras em inglês. Olha aqui esse exemplo. Ó, se você manda para o ChatGPT, crie um itinerário de férias por 7 dias lá em Bali. Olha aqui que ele faz. Tem 64 caracteres, mas tem apenas 13 tokens, porque ele vai pegar algumas palavrinhas, ó, incluindo os espaços e os acentos, e vai transformar numa espécie de vetorzinho. Ele vai quebrar toda essa frase em pequenos pedaços. Esses pedacinhos são o que o modelo, né, na verdade, interpreta e também o que ele devolve para você. Quando ele te responde, ele não está pensando em texto ou em quantidade de palavras, geralmente. Ele está pensando em tokens. Isso é muito importante porque essa quantidade que você pode mandar ou receber de tokens varia muito de modelo para modelo. E também é a base de precificação quando você vai assinar um determinado serviço. E os tokens são importantes porque, como eu disse, ele é a menor unidade relacionada a um modelo, a como a comunicação entre a gente e o modelo funciona. É como se fosse uma moeda. A gente paga o modelo, a gente oferece para ele token e ele retorna para a gente token também. E nisso surge um contexto muito importante para a gente, que é a janela de contexto, que nada mais é do que a quantidade de tokens que um modelo pode transmitir e comunicar de forma simultânea. Ou seja, se você tem lá um modelo que tem uma janela de contexto de 1000 tokens e eu mandar um
um texto para ele de 500 tokens, ele pode me retornar apenas 500 tokens. Por quê? Porque o contexto, essa janela de contexto, tem um limite de 1000. Então, se eu mando 500, ele só pode me retornar 500, senão ele vai ultrapassar esse limite. Então, como isso funciona? Vamos tentar fazer um teste ao vivo aqui, tá? Explique como a frase professor Marquinhos é transformada em tokens em seu modelo LLM. Ó, ele está respondendo para a gente. Ó, toda a família GPT processa os textos dividindo eles em tokens. E olha que interessante. Ó. Não vamos entrar aqui na parte técnica, mas só para vocês verem em tempo real como que ele faz esse processo lá por baixo dos panos. Ele pega todo o seu texto e vai fragmentando da forma que ele acha mais interessante. Então, nesse caso, aparentemente, ele substituiria aquela frase em professor, depois mar e no final quinhos. É a forma que ele acha mais inteligente de associar essas informações. E ele também coloca um ID para elas, tá? Mas isso aqui já é um assunto mais técnico que a gente não precisa fazer isso. Tem esse site, o Tokenizer, para você fazer esse tipo de teste, tá? Quem quiser explorar e avançar, aprofundar nesse conteúdo, fica aí a minha indicação para vocês. E olha que interessante, aqui a gente pode entender um outro conceito na prática, que é a janela de contexto, que funciona como se fosse uma memória que o modelo tem para ler e interpretar as nossas perguntas, né, as nossas entradas e também as respostas, que são as saídas do modelo. Então você percebe que ele sempre funciona assim, ó. Eu forneço uma entrada, uma informação inicial, que no caso aqui foi a frase, e ele me responde. Tudo isso aqui é uma resposta, é a saída do modelo. E isso tem um limite, a gente não pode conversar infinitamente aqui. Se você tem um pouco mais de experiência, é bem comum você ver que às vezes aparece uma mensagem, ó. Esse chat, essa conversa está ficando muito longa. É melhor você abrir um chat novo. Talvez você já tenha visto isso. Por quê? Toda conversa tem um limite chamado de janela de contexto, que é a soma da quantidade de tokens que a gente envia mais a quantidade de tokens que a gente recebe. O ChatGPT tem uma quantidade de tokens que, sinceramente, é um pouco estranho saber, porque não fica muito claro qual modelo eles usam aqui de forma gratuita no site. Se a gente vir no site deles, ó, eles oferecem uma janela de contexto de 1 milhão no GPT 4.1. Mas isso aqui geralmente é para a API deles, ou seja, quando os serviços terceirizados usam o ChatGPT. Por exemplo, você quer fazer um aplicativo de iFood e aí lá dentro você usa inteligência artificial que conecta diretamente com o ChatGPT. E isso você tem uma janela de contexto de 1 milhão, né? A OpenAI fornece isso para você. Mas aqui dentro do chat que a gente está utilizando, não é assim que funciona. Tudo indica que eles usam o modelo 3.5 ainda, com uma janela de contexto ali de no máximo 32 mil tokens, tá? Vocês podem ir confirmar essas informações depois, não é tão relevante para a gente, eu só quero que você entenda que diferentes modelos possuem diferentes janelas de contexto. E isso é importante porque se você usa o ChatGPT gratuito principalmente, você nunca vai alcançar uma janela de token igual o Gemini Pro 2.5 que eu acabei de ensinar para vocês como pegar. Porque aqui, ó, o limite de tokens de entrada é de 1 milhão e o de saída é de 65 mil. Então isso é muito token e é muito mais do que o do ChatGPT. Então isso significa que a gente pode conversar por mais tempo, que ele vai armazenar as nossas conversas, as nossas informações por mais tempo. E você pode fazer coisas mais complexas antes que ele esqueça aquilo que você começou mandando aqui no início. Beleza? E por fim, um outro conceito que eu acho importante que vocês entendam, que está completamente relacionado a isso, é o de alucinação. Se a gente ficar mandando muitas questões numa janela de contexto pequena, ele vai começar a querer inventar as informações porque ele vai esquecer essas informações aqui do início. Se você começar a interagir várias e várias vezes, vai consumir esses tokens e ele não vai conseguir adquirir aquela informação que você mandou no início. É onde ele alucina, ele começa a inventar informações. Sobre a alucinação de contexto, ela pode acontecer, tá? Se você tiver conversas muito longas com modelos que têm uma janela de contexto muito curta, mas você pode também, igual eu tentei aqui, ó, forçar uma alucinação, que é você passar uma fake news propositalmente. Então eu coloquei,
quem foi o principal autor do modernismo brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por causa da sua obra sobre o cangaço espacial. Ele detectou, ó, nenhum autor brasileiro jamais ganhou o Prêmio Nobel. O conceito é uma fusão temática que não faz sentido nesse momento, e etc, e etc, tá? Eu fiz o teste aqui no GPT também, ó, e ele também detectou que é uma informação falsa. Mas nem sempre eles podem detectar. Então tem que tomar cuidado com isso. E é importante que você saiba desse conceito. Os modelos podem alucinar. O Gemini, ele vai alucinar menos porque agora ele tem acesso à internet. E ele tem esse Deep Research aqui, que é a pesquisa profunda, que eu vou explicar para vocês também. Então a chance dele alucinar é um pouquinho menor. Mas mesmo assim, tá aí uma possível explicação caso você tenha conversado por muito tempo com uma inteligência artificial e ela começou a ficar doida. É porque ela estava esquecendo das informações que você forneceu. Agora que você entendeu um pouquinho dos fundamentos sobre inteligência artificial, eu vou te explicar mais alguns conceitos que vai ajudar diretamente nos seus estudos, que é o que o pessoal chama de engenharia de prompt, mas que na prática são coisas mais intuitivas e que talvez você já até esteja fazendo. A primeira técnica, que agora já está até mais presente aí nos modelos, é a cadeia de pensamento, que é você utilizar o modelo para explicar o raciocínio passo a passo. Isso já está um pouco nativo na maioria dos modelos. No ChatGPT, por exemplo, se você clicar aqui em ferramentas e clicar em pense por mais tempo e fazer qualquer pergunta, quem é o professor Marquinhos da física? Eu nunca fiz isso, vamos ver o que vai acontecer. Ó, vê que ele fala pensando. Isso aqui é ele tentando, é claro que ele não pensa de verdade, mas ele está passando por um processo técnico que se assemelha a um pensamento. Olha lá, ele está fazendo pesquisas na internet. E isso é muito interessante. Ele vai mostrar o passo a passo do pensamento dele. Ó, isso aqui, ó, que é interessante. Quando você clica em pensou por 20 segundos, você tem acesso a toda a informação e base de raciocínio passo a passo que ele fez para chegar na resposta aqui abaixo. Ó, ele de fato achou o canal, parece que é verdade, é esse canal mesmo. Ele achou o meu site. Nossa, eu fiquei até surpresa, porque tem muitos professor Marquinhos por aí, ele achou exatamente o meu. Bem interessante. E olha, o Gemini, ele faz a mesma coisa. Ó. Quando você faz uma pergunta, mesmo com o Deep Research desativado, que é a pesquisa profunda, é só você clicar. Nesse caso aqui aparece em inglês, tá? Às vezes aparece em português, mas o processo é o mesmo. Ele separa todo o raciocínio dele. Isso é muito bom, como vocês vão ver, para estudar. E é o ideal para resolver problemas mais complexos. Ali em exatas vocês vão usar bastante essa ferramenta. Aqui, por exemplo, eu trouxe um problema de resolver uma equação de segundo grau, que nem é tão difícil assim, né? Mas é só um exemplo que vocês podem aplicar para várias situações. Ó, a gente pede para ele explicar. E o que é legal? Não só a resposta. Ó, se você estiver estudando, clica aqui em mostrar o raciocínio, porque é aqui que está o ouro dessa metodologia. É você entender o porquê que ele tomou essas decisões. Como aqui é um caso simples, ele só fez 2 steps aqui, né? 2 passos facinhos. Mas quando você perguntar algo muito complexo, aqui vai estar cheio de informação. Aí se você tem problema com o inglês, você copia tudo aqui e vai lá, ó, pode clicar em traduzir seção para o português, tá? E depende das extensões que você usa, mas é só abrir o Google Tradutor lá na hora, que eu acho que vale super a pena não só você se contentar com a resposta dele, né? Que apesar que a resposta em si também é muito boa, ela tá toda passo a passo aqui detalhado para gente. Uma outra forma de fazer perguntas para os modelos é a otimização iterativa, que é basicamente você ficar interagindo com a IA. Você começa de forma mais geral e vai aprofundando aos poucos. Eu tenho um exemplo aqui para a gente, ó, que vocês certamente podem utilizar nos estudos de vocês. Ó, me dá ideias para minha redação sobre inteligência artificial na educação. Tenho certeza que muitas pessoas usam prompts dessa forma e depois não consegue explorar. E veja que ela deu aqui bastantes temas e agora que vem a sua habilidade de fazer um bom prompt, ó. Legal, mas quero focar nos aspectos éticos, ó, você está delimitando, e no impacto para estudantes de baixa renda. Então agora você deixou mais específico. Eu quero falar de ética e baixa renda. Ó, me dê 3 argumentos, então você está sendo mais específico ainda na quantidade
e um possível contra-argumento para cada um, pensando no Enem. Então agora você criou um contexto completo na sua interação. E assim por diante, você vai interagindo, você vai ler aqui, ver o que faz sentido, o que não faz, e vai pedindo alterações bem pontuais e específicas. A maioria dos estudantes que eu vejo utilizando inteligência artificial só usa para colar probleminhas de física, de matemática e pedir a resposta e o resultado apenas. Tá? Não é assim que você vai tirar bom proveito da inteligência artificial. Lembre-se que não há atalho nos estudos. É realmente um processo que demora e é difícil e pode ser entediante e é chato. Mas você tem que passar por isso se o seu sonho é de fato seguir uma profissão aí por base no estudo. Podemos usar também modificadores, pessoal. Modificadores nada mais é do que você pedir de você usar adjetivos. É você, por exemplo, falar, me ensine de forma didática ou de forma irônica, sabe? Essas palavras, esses adjetivos que a gente usa são modificadores. Não vou aprofundar muito esse conceito aqui, tá? Mas vocês vão ver que eles vão surgindo de forma natural aí conforme você vai melhorando e aprendendo mais. Uma das melhores formas da gente ver isso é definindo um tipo de persona para o nosso modelo. Aqui temos um exemplo onde não é aplicado nenhum conceito importante de engenharia de prompt, que acredito ser o que a maioria faz. Por exemplo, resuma o conceito de mais-valia do Karl Marx. Parece um prompt bom, mas não é. Olha o tipo de resposta que a IA deu. Agora, olha esse prompt aqui com só alguns ajustes, ó. Agora haja como um professor de cursinho super empolgado. Isso aqui é o que a gente chama de persona. Você está dando um personagem para a sua inteligência artificial, para o seu modelo. Isso é muito bom. Eles geralmente traz os resultados quando você aplica isso, geralmente são bem melhores. Ó, preparado para a galera do vestibular de humanas, ou seja, você tem agora um público-alvo e me explique mais-valia de forma prática e como cai na prova. Olha a quantidade de texto, né, e a diferença de um prompt para o outro, com só esses pequenos ajustes. Claro que aqui é só um exemplo, né? Talvez você não gosta disso, de emojis, aí você pode até falar. Né? E também não estou falando que quantidade é sinônimo de qualidade, mas só para você ver que o ideal é você sempre usar uma persona para o modelo entender exatamente o que você quer e quem ele precisa atingir de fato. Aqui eu deixo para vocês uma tabela resumindo um pouco desses conceitos e alguns exemplos de prompt, caso você queira testar e utilizar. Eu vou deixar os prompts lá no meu servidor do Discord, o link está na descrição, caso vocês queiram participar e pegar lá os links. Recomendo fortemente, lá a gente vai falar sobre física e matemática, tá? Eu vou dar aulas ao vivo lá de graça, então acredito que se você for um vestibulando, vai ser bem útil para você. Pessoal, chega de teoria, agora vamos para a prática, que eu vou te apresentar a primeira ferramenta que eu considero melhor para estudante, né, do que o ChatGPT, e é o Notebook LM da Google. Vocês vão ver que eu vou apresentar aqui basicamente um kit da Google, que na minha opinião é o melhor atualmente e é o que mais vai te ajudar como estudante. Eu vou primeiro mostrar o que ele é capaz de fazer, clicando aqui em um que eu já fiz alguns dias atrás, só para você ver, olha o quanto é rápido, né? Parece que tem muitas informações, mas tudo isso aqui, pessoal, eu fiz do zero com uma pequena mensagem, usando inteligência artificial. Vamos entender a interface primeiro. Ó. Aqui do lado esquerdo a gente tem as fontes, que é talvez a melhor funcionalidade dessa ferramenta e o que mais vai destacar ela. Porque se você clicar aqui em adicionar, você vai perceber que você pode adicionar até 300 fontes. E tudo isso aqui é gratuito, tá? Você nem precisaria usar aquela versão paga. Não só isso, como você tem vários tipos de fontes e algumas sincronizações e interações com o kit da Google, que em breve tenho certeza que vai ter mais opções. Então aqui você pode pegar os seus PDFs direto do Google Drive, por exemplo. Se você tiver um link, você pode colocar aqui um canal no YouTube, uma apresentação de slide, ou se você tiver um texto simples e puro, e claro, os PDFs que você pode subir aí do seu computador. Ele aceita áudio em MP3, arquivos Markdown para quem mexe com programação, TXT e PDF. 300 tipos de arquivos diferentes, pessoal. Eu estou usando 10 aqui e vocês já vão ver o que é possível fazer com isso. E se você reparar, o que eu estou usando aqui, ó, são 9 sites e uma lista de PDF.
você pode clicar em qualquer fonte, ó, e ele vai abrir de fato aquilo que ele extraiu. Aqui no caso é um site, então tem só a parte de texto. E se você clicar aqui, ele vai te levar lá no site que ele tirou essa informação. A lista de exercício, ó, ele tirou aqui lá do Me Salva, né? Eu não peguei, tá, pessoal? Foi a própria inteligência artificial, então eu imagino que ela seja pública e gratuita. E ele fez tudo isso sozinho. Aqui no meio é onde você tem o prompt normal, né, o chat, onde você vai interagir, você pode fazer pergunta baseada nesses materiais, mas o que eu acho muito legal, primeiro, são essas sugestões de questões aqui. Para mim, é a melhor funcionalidade, porque ela dá uns insights muito relevantes, muito interessantes. E elas vão mudando conforme você interage com esse material. Vou fazer uma pergunta aqui só para você ver. Uma pergunta bem simples. Qual é a equação da segunda lei de Newton? Qual a diferença dela para velocidade média? Por exemplo, essa pergunta ela não faz nem tanto sentido conceitual, porque na lei de Newton trabalha força e velocidade média é velocidade. Não tem muita relação em si, mas vamos ver o que ela é capaz de fazer para a gente. Enquanto isso, vamos explorar aqui o lado direito dessa ferramenta, que é onde eu acho que muitos de vocês vão utilizar. Que perceba que tem aqui 4 botões já pré-definidos. Um é do guia de estudo. Eu já cliquei para vocês. Olha o tipo de material que ele cria. Ó. Ele faz um quiz que você pode usar em algum sistema de flashcard, um gabarito, ó, sugestão de formato para você fazer questões no formato de dissertação, né? E um glossário explicando aqui os principais termos. Lembrando, tudo isso, pessoal, baseado nos materiais que você mesmo vai colocar. Isso aqui, principalmente para o ensino superior, é uma máquina de entender artigo, listas de exercício, livros e tudo mais. É muito bom mesmo. Eu também cliquei aqui na opção de fazer um mapa mental e olha o resultado que ele é capaz de fazer. Você pode ir clicando nas setinhas, ó, dinâmica, então está relacionada com termologia, mecânica, dinâmicas e fórmulas, tá? Conceitos e fórmulas. E você vai clicando, ó, ele vai abrindo todas as ramificações. Hidrostática, olha só que legal. E se você clicar em um termo, ele vai perguntar aqui na própria LM, né? Aqui por trás está usando o Gemini, não sei qual versão, tá? Isso não é uma informação pública exatamente, mas provavelmente está usando a 2.5 Flash, que eu vou explicar para vocês lá também, que é igualmente boa. Então, olha que legal. E aí, qualquer tipo de resposta que ela der, ó, vamos supor essa aqui é a nossa, que a gente fez a pergunta da equação da segunda lei. Olha a resposta dela. O único ponto negativo aqui é para ver as equações, porque esse interpretador, ele só interpreta texto comum. Pode ver que ele não formata as equações de uma forma bonitinha. Mas com certeza, talvez seja o melhor serviço para você aprender com profundidade os conteúdos. Principalmente conteúdos que você precisa estudar e são muito específicos, para você não depender da imprecisão de uma inteligência artificial. Aí você pode clicar aqui ó, em salvar nas observações, ele vai gerar aqui, e depois você pode clicar em mais, ó. Opa, desculpa, você pode clicar nele aqui, ele vai abrir, ó, e aí embaixo tem transformar em fonte. Então as próprias respostas dela que você gostar, você pode transformar em uma fonte e assim você pode continuar pesquisando baseado nisso. Eu acho isso tudo muito interessante. E o melhor, você pode criar um podcast. Se você é do tipo que gosta de ouvir podcast, você clica aqui. Mas na verdade, antes é melhor você clicar aqui em configurações, ó, e mudar o seu idioma da resposta para português. Talvez a primeira vez que você entrar vai estar em inglês e aí ele vai fazer o podcast em inglês. Então tenha certeza que você quer ele em português e clica aqui, ó, para carregar. Aí ele vai gerar um podcast. Não demora muito, tá, pessoal? Olha lá, inclusive ele já criou. Pode demorar um pouquinho dependendo, né, dos usuários, da sua internet, mas olha aqui. Vou colocar para vocês escutarem um pouquinho. Oi, pessoal. Já pararam para pensar assim? Por que um carrinho de brinquedo anda quando a gente empurra ele? Ou, sei lá, por que a bola sempre cai no chão? Pois Olha é, essa são entonação. coisas do dia a dia, né? E a resposta, bom, tá na física, especificamente numa área chamada dinâmica. Olha que legal a entonação deles, pessoal. Eu acho a qualidade muito boa das vozes
e da entonação e da mensagem que eles passam. Aqui você pode fazer o download, tá, em MP3 e aumentar a velocidade também, né? Eu particularmente só assisto coisa em velocidade 2x, ó, vou colocar em Isso. 1.5 Hoje a para gente vai vocês verem. mergulhar nisso aí. O que faz as coisas se moverem? A gente deu uma olhada em vários materiais, artigos, até uns exercícios sobre forças, movimento. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essas ideias principais por trás do movimento, sabe? De um jeito bem fácil de entender, como se fosse uma conversa mesmo. Basicamente. Então, muito legal, tá? Em inglês, os resultados geralmente são melhores e maiores. E você vai ter uma opção aqui embaixo de interagir com o próprio podcast. Isso é muito legal. Eu não vou mostrar para vocês porque acredito que a maior parte do público não sabe inglês, então não faz tanto sentido. Mas, basicamente, você pode dar play nesse arquivo, né, nesse áudio, e você vai ligar o seu microfone e conversar junto com ele. Você pode fazer perguntas ao vivo para o próprio podcast que ele gerou. E eu vou mostrar algo bem parecido com isso em português, então fica ligado aí. Agora eu vou te mostrar uma forma de fazer isso do zero. Então, olha, eu vou clicar em criar novo e aqui já abre a parte da fonte pra gente. Eu não quero colocar nenhuma, então isso aqui, pessoal, é ideal para quando você já tem o material que você quer estudar. Então, se você, por exemplo, está estudando cinemática, aí você vai lá, pega todos os canais que você está acompanhando, os vídeos, né, e coloca aqui junto com o conteúdo, talvez um site. Aqui eu vou te dar uma ideia de como você pode fazer quando você não tem noção nenhuma, quando você não tem nenhuma fonte, que é clicar aqui em cima, ó, em descobrir fonte. E aí você pode dar um prompt. Por exemplo, eu gostaria de aprender mais sobre redação, tá? Vou usar... Não, vou colocar redação, vou colocar logaritmo e os tipos de operações. Pronto, eu vou enviar. Ele vai fazer uma pesquisa de fontes. Ele seleciona até 10 fontes, tá? Geralmente vão ser sites da internet. Ó, aqui ele escolheu um vídeo e o resto parece que são sites. Ó, o Mundo Educação. E aí você pode selecionar aqui se você gostou ou não dessas fontes e clique em importar. E aí veja bem, de um assunto que você não sabia nada, né? Ainda não sabe, é claro, mas ele vai importar aqui tudo para você e você pode usar, porque ele usa geralmente fontes bem confiáveis ali. Mas, novamente, o ideal é você fazer as suas próprias fontes, né? Você ter certeza que está usando um material adequado, coerente, né? E confiável. Ó, olha aqui que eu falei para vocês sobre as perguntas. Olha que perguntas interessantes que geralmente um aluno não faz, principalmente para exatas, que o pessoal não gosta tanto. Então, como os logaritmos simplificam os cálculos complexos e onde eles são aplicados? Quais são as principais propriedades dos algoritmos? Ó, de que forma mudar a base é utilizada para resolver problemas? Então isso é muito legal. Ó, o botão que eu falei para vocês, ó, do mapa mental, vou fazer ao vivo. Ó. A gente clica aqui, ele vai gerar. Enquanto isso, vou mostrar para vocês duas coisas muito importantes. Aqui em cima, ó, nesse botão aqui do lado do chat, vocês podem escolher o tom e algumas configurações interessantes. Por exemplo, qual que é o estilo da conversa? Padrão, analista ou um guia? Eu acho que é interessante vocês colocarem guia, ó, ou personalizado. Porque aqui você vai dar o tom lá, usar aqueles conhecimentos de prompt, de engenharia de prompt que eu ensinei para vocês. Então, que você pode falar, você sempre vai agir como o professor Martinho, sei lá, especialista em física, matemática e IA. Sempre gentil e legal. Desculpa, eu não sei falar sobre mim. E eu não sou especialista. E aqui o tipo de tamanho de resposta, né? Eu gosto de respostas mais longas. Aí vocês podem aplicar isso. E aí toda a interação que você fizer, ele vai levar aquilo em consideração. E o mesmo vale para cá quando você quiser fazer o podcast. Ó, você clica em personalizar, vai escrever do mesmo jeito. Por exemplo, eu quero que você me ensine como se eu tivesse 5 anos de idade, né? Use um vocabulário formal, esse tipo de coisa. Você vai dar o prompt que você quer, no estilo que você quer. Seja sarcástico, seja didático, esse tipo de coisa lá dos modificadores que a gente conversou. Eu não vou usar nada, vou gerar um aqui novo também, só para vocês verem. E olha aqui o mapa, como que ele ficou. Lembrando, pessoal, tudo isso aqui é resultado de uma interação, e é uma interação ruim, porque ele pesquisou na internet sozinho. Se você quiser mais fontes, é só clicar aqui de novo, e agora você pode falar assim, agora me ensine sobre potenciação. Agora ele vai misturar, tô fazendo o teste junto com vocês, tá? Vamos ver se ele consegue misturar os temas pra gente. Ó, vou adicionar aqui potenciação, né? E aí você pode fazer perguntas do tipo, qual a relação entre potenciação e logaritmo? Deu um erro aqui, ó. Não sei, uma fonte que parece que tentou fazer algum download, não tem problema. Aí você pode esperar a resposta. E tudo isso é muito legal. Vai lendo as perguntas aqui embaixo que ele sugere para você.
Você pode criar um guia de estudo, aquele passo a passo que eu falei, pode criar um resumo, ó, e uma linha do tempo. Essa linha do tempo vai ser muito importante para quem está estudando história, porque ele vai criar uma cronologia para você, tá? Fica a dica aí. E o documento de resumo também posso fazer aqui agora para vocês. E olha só a resposta que legal, pessoal. Como a gente colocou aqui, ó, que eu sou o professor Marquinhos, ele já responde dessa forma, ó. Que bom te ver por aqui, ó. Sou o professor Marquinhos, especialista em física. Olha que legal. Tá vendo como faz diferença? Enfim, pessoal, o resto é usar os conhecimentos de vocês e as fontes de vocês para ter uma resposta muito mais precisa e de alta qualidade. Olha aqui o nosso resumo, como que ficou. Como eu falei, não é tão bonito, tá? É texto puro aqui, mas a qualidade eu garanto para vocês que é muito boa. Você pode, claro, também clicar aqui, ó, em compartilhar e mandar isso para alguma pessoa, para algum amigo, né? Se vocês estiverem estudando juntos, vocês podem usar essa funcionalidade também. Então vamos relembrar aqui, ó, com essa ferramenta você pode transformar o seu material de estudo estático, né, os seus PDFs, os seus links, você pode gerar roteiros de áudio e transformar isso tudo de forma dinâmica, seja em áudio, seja em texto, porque como vocês viram, dá para fazer mapas mentais, notas e o limite, na verdade, é a sua criatividade. Enquanto carrega o podcast aqui, eu já vou apresentar para vocês então a nossa segunda ferramenta, que também é do Google, e na verdade é o Estúdio de Inteligência Artificial. Ele também é gratuito, tá? E ele é muito legal, pessoal, porque aqui tem tudo que a Google testa e com limites bem generosos para a gente usar, mesmo se você não tiver uma assinatura. Ó, percebam que a interface é bem parecida, ó. Do lado esquerdo a gente tem um menu de navegação com as funcionalidades. Aqui no centro a gente tem o chat para interagir, né, com o modelo. Tem algumas opções pré-definidas aqui que eu já vou apresentar para vocês. E do lado direito temos alguns controles, tá? Eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês, mas eu não quero deixar isso aqui uma aula muito técnica de inteligência artificial. Mas o basicão, ó, temos aqui o modelo que vocês podem escolher. Temos as versões mais recentes, que saiu agora em maio, tanto do modelo Pro, que é aquela assinatura que eu expliquei para vocês, e o modo Flash. O Pro, pessoal, ele é o melhor modelo, tá? Ele vai demorar mais para fazer as respostas, mas ele traz uma qualidade superior. E o Flash ele é mais rápido. Essa é a principal diferença que vocês vão ter, tá? Eu recomendo vocês sempre usar Pro, tanto aqui quanto lá no Gemini, quando vocês estiverem estudando. Agora, se vocês quiserem umas informações mais básicas, pode usar o Flash que não tem problema nenhum. E olha aqui que legal, ó. A contagem de token é 1 milhão. Então a gente pode ter, como eu expliquei para vocês, 1 milhão até 1 milhão de token de entrada aqui na nossa janela de contexto. Essa temperatura, pessoal, é basicamente a criatividade. Ó, se a gente deixar o mouse parado em cima, ele vai falar a criatividade que a gente vai permitir que esse modelo tenha nas respostas. Com valores altos, significa, né, que o máximo aqui é 2, significa que esse modelo vai ser criativo. Ou seja, ele vai se dar o próprio direito de fazer as coisas com uma certa liberdade. Então, por exemplo, se você for pedir um podcast e escrever lá para ele imitar o sotaque de um britânico dos anos 1800, você tem que ativar um pouco essa criatividade para ele conseguir tentar imitar isso. E quanto menor esse valor da temperatura, ele é menos criativo, ou seja, ele vai tentar fazer sempre exatamente o que você pediu. Ele não vai ficar inventando moda nem informação, tem menos risco dele alucinar, vamos dizer assim, ou de ser criativo. São conceitos diferentes, mas podem soar bem próximos na prática. Como vocês vão estudar e a gente quer precisão, eu recomendo que vocês usem valores aqui no máximo até 1, tá? Aqui de 1,6 é interessante. Eu gosto de trabalhar com 1,5, 1,6. Se você zerar isso aqui, ele pode não ter respostas interessantes também, tá? Ele pode ficar muito preso e aí não vai ser satisfatório. Aqui o que a gente pode destacar também, ó, é ativar a procura no Google, então a procura em tempo real, porque os modelos, né, vocês devem saber, eles são limitados, eles são treinados com dados até certo ponto. Esse aqui, o Gemini 2.5, foi treinado até janeiro desse ano, de 2025. Então, se você quiser ter acesso a informações mais recentes, dos últimos 5 meses, por exemplo, você tem que ativar esse botão para ele procurar na internet em tempo real. E, sinceramente, é só isso que eu vou explicar para vocês. As outras coisas aqui já são mais avançadas e a gente precisa mexer com isso, tá bom? Vamos ver se o podcast ficou pronto. Olha, ficou. Vamos escutar um pouquinho. Oi, pessoal! E se eu te dissesse que tem um jeito matemático de transformar aquelas multiplicações e divisões super complicadas, sabe? Aquelas que tiravam o sono dos astrônomos lá atrás, em simples continhas de mais e menos? Olha, eu já achei isso incrível, porque
É esse tipo de noção, de conhecimento que vocês precisam ter. Que, ó, logaritmo nada mais é do que uma soma. E te deu um contexto histórico da astronomia lá atrás. Então, eu acho sensacional, tá? Eu acho que vocês deveriam usar e abusar desses conhecimentos. Principalmente se você gosta de vídeo, de podcast. Isso aqui vai ser muito legal. Você só tem que tomar cuidado em usar boas fontes, tá bom? Agora vamos voltar aqui para o estúdio. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é algo que revolucionou a minha forma de pensar. Que você pode acessar clicando aqui, ó, em Live Áudio ou aqui em Stream. Vou clicar em Stream. Isso aqui, pessoal, é tipo uma ligação que eu vou fazer com a própria inteligência artificial. Aqui do lado, ó, a gente escolhe o modelo também. Eu vou deixar esse preview aqui. Aqui você escolhe a voz. Eu vou deixar a padrão só para vocês verem. Tá? E o resto, novamente, não precisa mexer, tá? Não tem muita necessidade. E eu vou clicar aqui, ó, em Talking, falar com ela. Ele está conectando, ó, conectou. A partir de agora, você está me ouvindo, certo? Yes, I can hear you clearly now. Ok, por algum motivo ele está em inglês. Eu vou mudar aqui. Okay, I understand. Go ahead and change the language. Por que você não está falando em português? Ah, I apologize. I can certainly speak in Portuguese for you. How can I help you today? Eu quero que você fale em português. Claro, sem problemas. A partir de agora, vou falar em português. Como posso te ajudar? Olha que estranho, pessoal. É a primeira vez, deve ser porque eu tô gravando, né? Algum tipo de maldição. E ela sempre fala em português direto, tá? Foi a primeira vez que ela falou em inglês, mas como vocês perceberam, é só pedir para ela falar em português que eventualmente ela vai falar, beleza? E aqui embaixo, ó, vocês podem clicar no microfone para ativar ou desativar o microfone, né? Para ela ouvir ou não. No caso, eu tô gravando tanto o vídeo quanto o áudio para ela, né? Eu desativei para ela não ouvir esse debate que a gente está tendo. Ok, agora que você está falando em português, eu gostaria que você se apresentasse. Eu estou gravando um vídeo para o canal do Professor Marquinhos. Estou ensinando os Olá, estudantes. muito prazer. Eu sou a Gemini, uma inteligência artificial da Google. É um prazer estar aqui e participar do vídeo para o canal do Professor Marquinhos. Como posso te ajudar com o vídeo? Hoje eu vou mostrar para eles como que você pode ajudar a gente nos estudos. Eu vou compartilhar a minha tela e aí você vai me ajudar a entender algumas coisas de física, ok? Ótimo! E ficarei feliz em ajudar. Pode compartilhar sua tela. Estou pronta para explicar os conceitos de física que você precisar. Então, pessoal, é bem simples. Ó, você clica aqui nessa câmera. Ó, você pode até compartilhar a sua câmera de vídeo, né? E uma coisa que eu esqueci de comentar, que todos esses aplicativos existem pro telefone. Então, fica muito fácil de você utilizar aí na palma da sua mão, tá? Eu não gosto particularmente de estudar pelo telefone, mas eu sei que muitos de vocês gostam. Então, essa é uma vantagem entre o ChatGPT também. E a maioria, pelo menos, dessas funcionalidades funcionam no celular. Se você quiser andar mostrando o ambiente, conversar com ela, é bem interessante. Imagina a seguinte situação: você ficou talvez meio perdida, você mostra sua câmera para ela, uma localização e fala: você sabe onde eu estou? Tem aquele barzinho ali do seu João na cidade de tal, tal, tal. Talvez ela consiga te dar uma resposta, tá? Mas aqui eu vou compartilhar a minha tela, vou escolher aqui, ó, Professor Marquinhos, e eu tô compartilhando o meu próprio canal, beleza? Vou escolher aqui um vídeo, o último vídeo, tá, pessoal? Se possível, assista também para dar uma ajuda, tentar crescer aqui esse universo. É uma boa ideia. Afinal, compartilhar conhecimento é muito importante. Estou aqui para ajudar com o que você precisar. Você está conseguindo enxergar a minha tela? Sim, estou vendo a sua tela, com o vídeo do seu canal. Posso te ajudar com a explicação da física, apresentada no vídeo. Eu quero que você me explique qual que é o contexto da questão e como que ele está fazendo, né, o professor está fazendo para resolver ela. Qual que é o passo a passo? Ok. A questão discute o tempo para encher uma caixa d'água de 1.000 litros usando um cano de seção reta. O professor está explicando que, primeiro, você precisa converter o volume de litros para metros cúbicos e o tempo de horas para segundos. Depois, ele usa a fórmula de vazão, que é o volume dividido pelo tempo, para encontrar a velocidade da água. Ele também menciona que é importante converter as unidades para o sistema internacional, como metros e segundos. Olha que incrível, pessoal. Ela deduziu isso apenas de um print, basicamente, porque ela não ouviu esse vídeo. Eu não mandei o link para ela e ela também não tem acesso à transcrição, né, do texto. Isso é sensacional. Você pode
estudar ao vivo, né? Você tá lá assistindo, espero que você assista os meus vídeos, né? Mas pode ser também o Ferreto aí, o pessoal. E aí você pode tirar dúvidas ao vivo daquele contexto, em tempo real. Você fica aqui assistindo e quando surgir uma dúvida, tu pausa o vídeo e pergunta aquilo para ela. É como se fosse um professor particular. E isso é muito, muito relevante. É claro, tem sempre o risco aqui, talvez, dela alucinar um pouquinho, mas como vocês podem ver, ela é bem precisa. Vou pedir para ela resolver essa questão agora. Ó. Perceba que o resultado final não está na tela. E vamos ver se ela vai acertar. Ok, entendi. Então você pode terminar o raciocínio do professor e me dar o resultado, me explicando passo a passo? Claro! Depois que dividir o volume em metros cúbicos pelo tempo em segundos, você encontra a vazão em metros cúbicos por segundo. Aí, para encontrar a velocidade em centímetros por segundo, você multiplica o resultado por 100. O resultado é a velocidade mínima da água para encher a caixa em 2 horas. O passo a passo é converter as unidades, usar a fórmula de vazão e depois converter a velocidade para centímetros por segundo. No final, o professor deve chegar em um resultado numérico, como 40,3 ou um valor próximo, dependendo dos cálculos. Olha que loucura, eu vou pular aqui para frente para ver se é isso mesmo, o resultado, tá? E de fato, ó, o resultado é bem próximo, é 46,3. Talvez ela não enxergou alguma coisinha, mas assim, o mais importante não é nem o resultado final em si. Até porque o forte é você interagir com ela. Então, por exemplo, eu vou corrigir ela, vamos ver o que que ela vai falar. Ó. Ah, o seu resultado parece um pouquinho equivocado. O correto é 46,3. Você pode refazer o exercício? Peço desculpas pelo equívoco. Vamos refazer. Se o volume é de 1.000 litros, que equivalem a 1 metro cúbico, e o tempo é de 2 horas, que são 7.200 segundos, a vazão é de 7.200 metros cúbicos por segundo. Convertendo isso para centímetros por segundo, chegamos a aproximadamente 46,3 centímetros por segundo. Esse é o resultado correto. Então, olha que legal, pessoal. Eu acho que aqui tem um valor muito importante, principalmente para esses alunos que precisam interagir e ouvir constantemente sobre os estudos. Você pode usar isso aqui para estudar redação, por exemplo. Você compartilha a sua redação aqui e faz perguntas específicas. Claro, não vai substituir o professor Lauro, mas conforme tu vai fazendo perguntas importantes, ou talvez assiste uma aula ao vivo, isso vai sendo automático e te ajudando de formas que você talvez ainda nem percebeu. O foco aqui é a interação em tempo real. E uma outra aplicação é que isso aqui é um excelente guia para você aprender qualquer coisa. Se você abrir a tela de um editor de vídeo, por exemplo, e falar para ela te ensinar a fazer as coisas, ela vai te ensinar. Por exemplo, como que eu adiciono uma foto aqui no meu editor? Ela vai te ensinar, ela vai te falar. Primeiro, clique em arquivo, depois em adicionar, arraste e etc. Isso é muito poderoso se você souber usar, beleza? Eu vou parar aqui porque agora eu quero te mostrar essa outra opção aqui que se parece com aquela do podcast que a gente usou anteriormente, a geração nativa, né, de discurso ou algo nesse sentido. Temos duas opções aqui, ó. Se você olhar do lado direito, temos um falante sozinho, que é essa aqui da esquerda, e aí você pode passar um prompt aqui para ele e ele vai ler um texto. Ó, eu vou clicar aqui nas opções que ele me dá, ó. Mas antes, ó, eu vou mudar aqui para o modelo Pro. Ele estava no modelo, esses dois modelos. As configurações aqui, vou deixar em um mesmo. Vamos fazer o teste clicando aqui mesmo, ó, em usar o Gemini para falar um oi pra gente. Ó, ele Good vai gerar. morning. Ready to start your day? Agora eu vou colar um texto aqui pra gente. Eu vou gerar aqui, aproveitar que tá pronto, vou colocar o texto que a gente fez lá nos tokens. Vamos ver como que ele vai reagir pra gente. Ó, em português, não formatei, não fiz nada. Cliquei em Run aqui para executar, né? Pode apertar Ctrl Enter também, pessoal, é mais rápido. O ponto negativo daqui, pessoal, é que ele não fica salvando as coisas tão bem, tá? E você não pode ficar navegando livremente enquanto ele tá fazendo outras tarefas. Mas vocês vão ver o resultado, é muito legal. E para quem gosta realmente de podcast, vocês vão ver que uma das qualidades em relação, né, e diferentemente aqui do notebook LM, ele faz um podcast automático sobre as fontes que você está usando. Você não tem controle, né? Você no máximo digita ali aquele prompt seu. Agora aqui você tem um controle muito grande, tá? E você pode ditar exatamente o que ele deve
falar e escolher as vozes. Assim que carregar, eu mostro para você. Professor Marquinhos é o apelido de um educador e divulgador de física e matemática bastante ativo no ambiente digital. Seguem seus principais detalhes. Identidade e plataforma. Ele se apresenta sob o nome Prof. Marquinhos no seu site oficial, professormarquinhos.com.br, onde oferece serviços de monitoria em física e matemática para diferentes níveis de ensino. Então, olha que legal. A voz não é das melhores, mas você pode controlar ela aqui. E o diferencial, pessoal, é que ó, em Multi-Speak Audio, né, é onde você vai ter 2 falantes, como a gente tinha lá no notebook, só que dessa vez, ó, você pode escolher o nome. Então, vou colocar Marquinhos e, sei lá, estudante. Não pode usar espaço. Poder pode, mas não é muito recomendado. Quando você muda aqui, você tem que adicionar o diálogo aqui de novo, para ele colocar o nome correto, né, do falante. Eu vou deixar essas vozes aqui mesmo. E aqui, nas instruções, né, o estilo de instruções, vocês vão colocar aqueles prompts que eu já ensinei para vocês, os modificadores. Você pode falar assim, o Prof. Marquinhos sempre vai falar de forma calma. Estudante ama física e é entusiasmado. E assim por diante. Você vai passar alguns detalhezinhos aqui como você gostaria, né, que esses personagens seu funciona. E aí, ó, que você vai falar, você vai colocar a fala do professor Marquinhos, como que vai começar. Eu vou colocar aqui, ó, só pra gente ter novamente. Então, o professor Marquinhos vai falar isso aqui. Aí, quando você clicar em adicionar diálogo novamente, vai mudar automaticamente para o estudante. E aqui você vai ter uma outra fala. Claro, você pode copiar só para vocês verem o resultado. Ele se apresenta sob o nome Prof. Marquinhos no seu site oficial, professormarquinhos.com.br, onde oferece serviços de monitoria em física e matemática para diferentes níveis de ensino. Redes sociais. Mantém perfis no X, antigo Twitter, sob as contas @srcsomaro e @profmarquinhos, onde compartilha microconteúdos, avisos de lives e curiosidades sobre física. Eu achei ofensivo ele chamar meu conteúdo de micro, mas tudo bem. Vocês percebam a qualidade do áudio, pessoal. E a entonação ainda não está perfeita porque provavelmente são modelos treinados com inglês. Mas em breve já deve chegar aqui vozes especificamente para o português do Brasil. Para finalizar agora, o padrão, né, pessoal, que vocês já conhecem, é só interagir com esse chat normal. Vocês também podem, ó, enviar muita coisa aqui, bem parecido com o notebook LM, então pode usar o Google Drive, mandar um áudio, gravar um áudio em tempo real para ele, PDF, vídeos, YouTube, tá bom? E aqui você vai usar prompts normais. Eu vou copiar esse aqui, ó, para testar se ele vai alucinar ou não. E como vocês podem ver, ó, ele faz aquele processo de cadeia do pensamento, que é muito importante, né? Reitero que vocês deveriam ler sempre que vocês estiverem estudando esse passo a passo aqui. Às vezes ele é mais importante do que a própria resposta. E você pode refazer, ó, se você clicar nesse botão, deletar, copiar. Então, ó, mais fácil ainda, ó. Copia aqui, abre o Google Tradutor, cola lá e pronto, rapidinho. Ó, ele também não caiu na nossa forçação de alucinação. E aí, sempre que você quiser salvar, isso aqui é um ponto negativo dessa plataforma, que ele não salva automaticamente os seus históricos, tá? Aí você tem que clicar aqui, ó, em salvar prompt, coloca um nome, uma descrição, né, opcional, e ele vai salvar aqui embaixo, ó, em history, ó lá, em histórico aqui, agora ele tá salvo, tá? Se você não fizer isso, toda vez que você sair da página assim, ó, ele já vai ficar sem, olha lá, já sumiu daqui. Explore essas ferramentas. Aqui em Build, se você clicar, você pode usar para fazer coisas específicas usando programação e simulação. Por exemplo, crie um simulador de funções trigonométrica onde eu possa controlar os principais parâmetros, tá? Novamente, teste ao vivo, não sei. Aqui ele vai usar programação, tá? Vocês não precisam entender nada disso aqui, só que aqui embaixo tem o chat no canto esquerdo e vocês vão digitar ali o que vocês querem e as alterações que vocês querem. O resto, né, você pode até fechar aqui, ó, e só esperar, que ele vai mostrar aqui pra gente o resultado disso. E enquanto ele faz isso, eu vou te mostrar como fazer a mesma coisa, só que dentro do Gemini, que é a nossa terceira e última ferramenta. E essa aqui é a página inicial. Se você fez o passo a passo certinho, vai aparecer Pro aqui para ti, porque agora você tem a assinatura, né, seguindo aquele método. E aqui no lado, no canto superior esquerdo, você escolhe o modelo. Como eu falei, eu gosto de usar só o Pro. E olha que legal, ele te dá umas opções aqui de você, né, mandar uns prompts. E ó, o padrãozinho aqui, envia arquivo, envia código, vídeo.
E a diferença é que esse aqui é o melhor lugar para você fazer prompts de pesquisa. Com essa pesquisa profunda que você vai ter detalhes muito importantes no seu estudo. E esse Canva é para você criar coisas interativas. Pode ser um site, pode ser um infográfico, alguma coisa nesse sentido. E eu já vou te explicar e te mostrar, na verdade, bons resultados. Esse aqui, por exemplo, ó, eu ativei aqui embaixo, né, a opção Canvas, ó, perceba que vai ficar azulzinho. E eu pedi para ele criar um mapa mental. Você pode ver que eu não tive muito sucesso, na verdade. E eu tô começando a entender por quê. Primeiro que esse aqui não é muito bom para criar mapa mental, não faz parte dele. Aí eu usaria o notebook LM para isso. Mas veja, ele criou uma espécie de site com uns flashcards, ele tentou fazer uma espécie de mapa mental aqui. Ficou até bonitinho, dá para gerar algumas coisas, né? Olha que legal, não tinha visto isso, ó. Ele vai criar coisas ao vivo para ti. Muito legal isso aqui, tá? Muito mesmo. Mas não foi o que eu pedi. E eu percebi por quê, ó. Aqui eu pedi para ele criar um mapa mental direto. Mas o legal é quando você só pede o tipo de conteúdo. Olha aqui, ó. Um outro prompt, muito mais simples, que eu pedi só os biomas do Brasil detalhadamente. E aí, ele me dá a opção aqui, ó, de criar agora. Aí eu posso criar o tipo que eu quero aqui, ó. Vou fazer ao vivo com vocês. Inclusive, ele faz podcast aqui também. Eu vou querer um infográfico, ó. Vou criar aqui e vou aguardar. Enquanto isso, ó, vamos ver aqui como ficou o nosso simulador aqui de funções trigonométricas. Pode pedir para ele, vocês viram que está em inglês, né? Você pode pedir para ele fazer em português. Podem arrastar aqui, ó, para ver melhorzinho. Então, olha que legal, pessoal. Vamos ver se ele está funcionando, ó. Se eu mudar a amplitude aqui, ó, olha lá, ele aumenta. A frequência também. Tá com um probleminha aqui com números quebrados, né? Mas isso é o de menos. E olha, ele muda em tempo real aqui, ó, a função seno, né? Se mudar para cosseno, olha, tem até uma animaçãozinha. Olha que legal. Esse aqui não tá funcionando, né, esse parâmetro, mas o C tá, né, o D não. É porque ele não colocou lá na função, na verdade. Mas olha que legal, a tangente, vamos ver. Olha aqui, gente, vocês têm noção de que um programador teria extrema dificuldade de fazer esses gráficos de forma otimizada? Isso aqui é muito bom para você. Você pode fazer tipos de simuladores para qualquer assunto, basicamente, né? Principalmente de exatas, é claro. Mas você só escreveu e você não precisa entender essas coisas aqui, ó, né, de programação. Você só pede agora, deixa dessa cor, faça em português, adicione a opção de cotangente e faça tudo em PTBR. Funcionar, vamos ver. Voltando aqui para o nosso bioma, ainda não ficou pronto, tá? Mas olha esse outro exemplo que eu fiz para vocês. Eu pedi para ele fazer uma pesquisa profunda, mas eu não usei a pesquisa profunda de fato, eu só escrevi isso sobre as leis de Newton. E aí eu pedi para ele usar esses conhecimentos e criar flashcards. E olha que resultado bem interessante, pessoal. Eu sei que vocês usam muito Anki. E olha que legal, você clica, ele te dá a resposta, você vê e passa para a próxima. Ele criou 13 questões aqui baseado na própria resposta dele aqui. Como eu te falei, se você unir todos os conhecimentos que eu te passei, isso aqui é incrível. Você pode colocar aqui o conhecimento que você quer específico, a sua aula, o seu PDF e fazer flashcards na hora. E se você tiver mais paciência, né, e conhecimento, você pode pedir para ele te exportar em formato do Anki, por exemplo, e aí você já passa para o seu Anki, sem precisar sair daqui dessa tela. Eu acho isso incrível. Você pode fazer até um sistema mais completo aqui, ó. Pedir para aquela questão de você votar, né, se você lembrou um pouco ou um pouco melhor, se foi ruim, bom, ótimo, né, para fazer a revisão espaçada, enfim. Olha aqui um outro exemplo que eu pedi para ele, ó, para fazer um esboço, um simulador baseado em um exercício. Olha isso que legal. Eu passei um exercício de física para ele, ó, com A, B, C e D. Ele respondeu aqui, tudo bonitinho. Ele fez um esboço gráfico, que na verdade não é gráfico, né? Mas ele tentou. E aí, depois que ele fez tudo, ó, eu pedi para ele fazer um simulador de lançamento oblíquo nesse contexto. E olha que legal, ele fez o lançamento, né, a trajetória do lançamento completo com os resultados que ele achou. Pessoal, isso aqui muda o jogo para vocês que estão estudando, tá? E aqui não ficou muito bonitinho, mas eu posso mudar os dados, ó, se eu quiser, vamos ver. Coloquei autor inicial 100. Não sei se está funcionando aqui. Não, ele não está funcionando. Ele não está mudando aqui em tempo real, tá? Mas enfim, aí é só você fazer aqui mais prompts com calma e ele vai fazer exatamente o que tu quer. Eu acho tudo isso genial. Olha aqui esse simulador de cone que eu coloquei, ó. Novamente, era um exercício de cone, né, relacionado ali ao volume de cone. E depois que ele respondeu, eu pedi para ele criar um Canva com essa animação.
e as características, ó. E olha que legal, você pode mexer isso aqui na hora de visualizar, pessoal, é muito interessante. Pessoal que tem estudar curvas de níveis aí, ó, no ensino superior, e nesse aqui ele tá mudando. Se eu colocar 50, ele aumenta demais. Vou colocar 15, eita, não tá apagando, 15, 8, o raio tá mudando muito. Ó, 3, 4, 6, aí tá vendo o raio aqui embaixo, né, na base do cone, muda. Você pode mudar a altura também, vamos tentar com 20, olha lá. Então, muito legal você ver esses parâmetros mudando o tempo todo, né, e a geratriz aqui mudando de forma dinâmica também. Olha aí agora, pessoal, o que a gente fez lá no estúdio. Ele adicionou aqui a cotangente e já traduziu todo o site, cotangente. Olha que legal. Então, eu espero que isso tenha convencido vocês de que essa IA é um excelente funcionário para você. Olha esse Canva aqui do bioma brasileiro, pessoal. Isso aqui dá até para virar, ó, um material que o pessoal vende. Eu não duvido nada que vão ter professores usando isso, né? Ou até alunos, vocês do Study principalmente adoram vender coisas, né? E pode usar isso aqui, ó, para fazer um material e depois cobrar por isso. Olha que material bom e bonito, com poucos ajustes, isso aqui passa facilmente como um material profissional. Então, pessoal, para recapitular, vocês têm os dois modelos, né, o Gemini Flash e o Pro, para usar lá em todo o ecossistema da Google. Eu recomendo fortemente que vocês comecem a testar. Eles são bem parecidos, a janela de contexto, os tokens e etc, né? A única diferença é que o Pro, ele traz uma resposta mais elaborada e ele demora um pouquinho mais para processar. É basicamente isso. E o Flash você vai usar para coisas mais rápidas, perguntar, por exemplo, sobre temperatura, umas coisas assim. Agora, se você quiser fazer pesquisa e precisar de precisão nas respostas, né, ou seja, fontes, pesquisa de artigo científico, esse tipo de coisa, você vai usar a pesquisa profunda. Falando em pesquisa profunda, vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo que eu fiz para esse próprio vídeo. Eu coloquei aqui, ó, considere cada um desses serviços e me fale os limites ali relacionados a token, de entrada, de saída e janela de contexto. E ativei aqui essa opção de pesquisa profunda. Aí ele vai mandar um esboço do que ele vai fazer, né, do planejamento dele. Você pode ler aqui e se você achar ok, você clica em iniciar pesquisa, ó, que foi o que eu fiz. Eu só fiz isso e olha o resultado disso. Olha o nível de qualidade e precisão que ele vai trazer pra gente. E aqui ele já usa internet também, tá? Olha aqui, ele traz gráficos, traz tabelas, é muito bom, pessoal. E principalmente, ele traz fonte, tá? Você chega aqui no final, olha o tanto de fonte que ele consultou. Podemos ver, ó, que ele consultou as próprias redes sociais ali dos sites, né, da própria OpenAI, da própria Google. E isso é muito bom para vocês estudarem também, tá? Principalmente com, olha que legal, fontes lidas, mas não usadas. Então ele leu mais coisas, ó, que ele nem usou. Você pode manualmente ir lá e ver se tá certo mesmo, ou se tem alguma informação interessante lá. E o raciocínio por trás, ó. Aqui o raciocínio já tá em português, tá vendo? Então isso aqui, sério, usem isso, vai fazer total diferença na vida de vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante nesse vídeo. Eu dei o meu melhor aqui para passar um conteúdo de qualidade para vocês. Não quis vender nenhuma fórmula mágica e mais incentivar vocês a pensarem e abstrair para aplicar aí no seu contexto de estudo. Não fique desesperado com a crise, ainda dá tempo de estudar. Se você chegou até aqui, por favor, faça um comentário para me ajudar no engajamento desse canal, se inscreva e te desejo sucesso aí no seu futuro e uma excelente aprovação. Qualquer dúvida, eu vou estar lá no Discord ou no Twitter, vocês podem me mandar mensagem. Até mais!